Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. O assunto da estação dessa semana vai ser PET, Conexões Políticas Públicas de Juventude. Fique conosco, Estação está no ar. Os convidados de hoje são Rafael Arenhalti, da Faculdade de Educação e coordenador do projeto, e as bolsistas Samara Aires, que cursa Serviço Social, e Tanise Medeiros, que cursa História. Então, muito obrigada, professor Rafael, Tanise, Samara, por estarem aqui com a gente hoje. O grupo PET, ele surgiu, a gente deu uma pesquisada ali no final de 2010, e a gente queria saber qual é o objetivo de vocês, assim, quais são os trabalhos que vocês realizam, com que finalidade. Primeiro, agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, é uma honra estar aqui, e poder divulgar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo, né, e das articulações de extensão, pesquisa, ensino e formação que a gente vem desenvolvendo. O PET então, a sigla, né, é Programa de Educação Tutorial, e o nosso PET tem uma característica específica, que ele é um PET conexões de saberes, né, conexões no sentido de ser um PET não de curso, mas um PET multidisciplinar, onde alunos de qualquer um dos cursos pode fazer parte, né. No nosso caso, a gente tem 12 bolsistas, né, mais o professor tutor, né, que tem uma perspectiva bem horizontal e de um protagonismo, né, do trabalho. Então, as decisões, o encaminhamento do trabalho, a gente faz de forma muito horizontal, procura fazer de forma muito horizontal e de forma coletiva, né. A ideia, né, esse PET, ele seria, então, temático, né, e o tema é Políticas Públicas de Juventude, né, então, além de, né, debater, então, e pautar as nossas ações a partir da Política Pública de Juventude, a partir de 2011, mais ou menos, já com um pouco já de caminhada do grupo, a gente resolve focar o tema nas ações afirmativas, né, por perceber que isso tinha muito a ver com a realidade dos bolsistas, né, que continuam participando, mas também de ser algo que está em pauta no momento e também que a gente percebia que era necessário, né, a gente aprofundar nessa temática, tanto na questão de pesquisa, né, a gente também trabalha nessa área da pesquisa a partir da permanência de estudantes de origem popular na universidade. Então, a gente sentiu a necessidade de pautar as nossas atividades nessa temática, né? E principalmente a questão da extensão, né? Então, tentando muito a partir das nossas experiências no URGS Portas Abertas, né? Que acho que foi um primeiro diálogo que a gente teve, que o grupo teve com estudantes oriundos do ensino básico, né? A partir disso, a gente percebeu que a gente precisava focar esse trabalho de levar a informação do acesso, né, à universidade a partir das ações afirmativas, né. Quando é que vocês entraram para fazer parte desse projeto? Eu entrei na universidade em março de 2013 e no PET em abril de 2013. Foi logo no primeiro mês, assim, de universidade. E o que mais te cativou, assim, para correr atrás dessa oportunidade? Tá, então, antes de estar na universidade, eu já conhecia a Tanise, conhecia um outro companheiro, que é o Henrique, que era no Pastoral da Juventude. E aí, bom, né, pela minha trajetória de vida, por ser moradora da Restinga e, enfim, ser estudante cotista, já tinha toda a cativação com um grupo que trabalhava com essa temática. E aí, antes de entrar na URGS, eu dizia, tá, então, talvez o PET seja o lugar que eu queira atuar quando eu chegar lá, né? E aí, foi isso. Eu entrei na universidade, entrei no PET. E foi muito bom, porque se eu não tivesse estado no PET nesse meio tempo, bem provavelmente eu teria largado a universidade, eu teria, né, trabalhando em qualquer outro lugar. Não sei, porque o PET também tem essa característica, né, de a galera que entra no grupo também vê ele como uma maneira de permanência, né. E seria muito bom se os 20, 30 mil estudantes da universidade tivessem essa experiência de também ter um grupo de referência para permanecer na universidade. Né, porque permanência não é só questão de financeira, é principalmente financeira, mas também é tu ter um grupo que te faça te sentir à vontade, né, aqui dentro, que faça tu te enxergar também nesse espaço. Eu entrei também no grupo no segundo semestre da faculdade, né, em 2010, ainda bem no início do grupo, e com certeza a minha trajetória na universidade teria sido bem diferente, né, se eu não tivesse
participado do PET desde o início. Assim. Tu estás, né, Tanise, do primeiro momento que o grupo foi criado, em 2010, até o momento, né? Então, tem o histórico todo do grupo, né? Tem o olhar completo. Eu entrei, na verdade, como tutor agora, né, início de 2016, final de 2015, 2016, quando abriu um edital, porque esse grupo foi coordenado pela professora Nair Silveira, do Instituto de Psicologia, né, que foi criado por ela em 2010, e que assumiu e, enfim, deu a cara, né, e as cores para esse projeto e o tom desse projeto desde aquele período, né. Então, eu já peguei, na verdade, uma herança, né, que já tem uma trajetória belíssima dentro do grupo, né, já com os próprios bolsistas, mas também com a concepção, né, de políticas de juventude e, como a Tanise mencionou anteriormente, a ideia com foco nas ações afirmativas, né? Aliás, nessa perspectiva do Conexões, o próprio PET, ele é uma ação afirmativa. Nisso que a Samara chamou a atenção, né? Para os bolsistas, né? Mas que tem como foco de atuação, de pesquisa, de extensão e formação do grupo, né? Nessa indissociabilidade, assim, pesquisa e extensão, a temática das ações afirmativas, cotas, a questão da diversidade, né? Sobretudo que, vamos dizer assim, a gente diz que o nosso carro-chefe de trabalho são as oficinas continuadas nas escolas públicas, né? Sim. Ou oficinas informativas, né? As oficinas continuadas com uma atividade mais de vínculo com o grupo, né? Sim. E as oficinas mais pontuais, que aí não necessariamente só em escolas, mas outros grupos que têm interesse nessa discussão sobre o acesso na universidade pública, o acesso no ensino superior. Certo. Vocês falaram, então, em permanência, em questão de ações afirmativas. E a gente queria saber, assim, justamente mais pontual, como é que o PET trabalha essa temática e realmente tenta promover essa aproximação da universidade com essas comunidades mais populares, que têm mais dificuldade, ou mesmo um pensamento de que é mais difícil chegar na universidade. Acho que desde o início, né, quando a gente começou a pensar essa ideia de oficinas, né, com escolas públicas e também com cursinhos para vestibulares populares, né, a gente sempre priorizou, então, né, dividimos o nosso foco, assim, em alguns territórios de Porto Alegre que justamente não a informação, o acesso à informação à universidade ainda é bastante restrito, assim, né. Então, desde então, a gente escolhe alguns territórios que, na maioria das vezes, são locais em que os próprios bolsistas moram, né? Sim. E o diálogo vai, ou até mesmo de escolas em que os bolsistas estudaram ou tem algum tipo de vínculo, né? Então, a partir daí, a gente começa o contato, né? O primeiro contato com a escola, tentando perceber, assim, de que forma a gente pode colaborar, né, com a escola, nesse sentido do diálogo com a universidade, assim, né? E daí, a partir disso, a gente propõe, então, isso que o Rafa falava dessas duas propostas de atividades, né? Que seriam oficinas num modelo mais continuado ou informativas, né? As oficinas no modelo continuado surgiu muito a partir da necessidade que a gente tinha de criar um vínculo maior com as escolas, né? Que a gente viu que apenas informar e jogar um monte de informações, né, e gráficos e de quantidade de vagas e de como acessar a universidade, a gente percebeu que a gente precisava de um tempo maior para conversar com esses jovens, né, para dialogar melhor com esses jovens e realmente ter um processo, né. Então, essas oficinas continuadas, hoje a gente organizou elas metodologicamente em 4 encontros, né. Nossa. E de acordo com as possibilidades da escola também, né, a gente tem sempre cuidado para ter esse diálogo, né. E a partir desses 4 encontros a gente trata não só da questão do acesso, né, de como o jovem faz para acessar a universidade pública, né, mas também tentar conhecer esse jovem e quais são as suas perspectivas de futuro, assim, né, porque muitas vezes a gente não chega querendo pautar a universidade como o único caminho, né, a ser seguido, assim, né, mas a gente pauta a universidade como um direito, né, de todos, assim. Não é justamente isso, né? A gente errou bastante. Errou não, a gente aprendeu bastante nesses 6 anos de grupo, né? E estamos aprendendo também bastante ainda, né? A maneira de dialogar com os estudantes secundaristas,
porque em algum momento a gente chegou na escola e dizia, olha, gente, a gente tem que estar na universidade porque é um direito, é o espaço que a gente tem que ocupar, né? Mas muito regrando os estudantes, né, para estarem aqui. E aí, no decorrer do tempo, a gente percebeu que não. A gente tem que demonstrar que a universidade é um caminho, é uma possibilidade que eles também podem seguir, né? Mas que não necessariamente tem que estar aqui, até porque muitos não querem estar aqui, né? E aí abre duas teorias, né? Não querem porque, de fato, não querem construir a vida em outros caminhos, querem fazer um curso técnico, querem trabalhar, ou dizem que não querem porque não se sentem capazes de estarem aqui dentro, né? Porque, bom, tem um vestibular, porque é uma universidade federal, e eu não tenho capacidade intelectual de estar aqui dentro. E é o que a grande maioria acha, né? A esmagadora maioria é criada a vida inteira pensando isso, né? As escolas ensinam isso. E aí, dividimos, então, em 4 territórios, mas também, durante esse trajeto, essa trajetória do grupo, a gente já fez oficinas em escolas mais centrais, né? E aí, avaliando, a gente percebeu que, embora escolas centrais sejam também públicas e recebam pessoas da periferia, elas têm ainda um mínimo de informação, né? Porque, geralmente, os projetos ou os grupos, enfim, o que tiverem de atividades vão para essas escolas. Julinho, Protásio, Ernesto, né? Enquanto as escolas da periferia, que estão na periferia, tem os estudantes que não saem dos bairros, né? Então, que não tem um mínimo de informação. Que nós sabemos que a URGS é pública, por exemplo, né? Que se surpreendem quando a gente fala, tá, quanto que é a mensalidade? Não tem mensalidade, gente. A URGS, ela é pública, a gente não paga por ela, né? Ou então, não sei, nós temos uma bolsa, tá? Mas é uma bolsa de desconto de quanto que tem desconto para estudar lá? Então, a gente não é desconto, é uma bolsa que eu ganho para trabalhar e não ganho para estudar, né? Então, essas várias informações que a gente vai levando. E também entende isso como também uma garantia de direitos, né? A gente está muito no grupo não só por trabalho, mas também por compreender como uma militância. Porque nós enxergamos aqueles estudantes, nós já fomos aqueles estudantes, né? Dessa maneira mais simbólica. Então, a gente acha que eles também têm esse direito de estarem aqui dentro. Uma das perguntas que a gente queria conversar, principalmente com as bolsistas, é que quando eles colocam lá os critérios para participar do projeto, se pede lá que seja preferencialmente negro ou indígena, tenha estudado em uma escola pública, que dialoga muito com esse público-alvo das ações de vocês. No que facilita, quais são as vantagens de compreender essas pessoas que vocês trabalham? Eu acho que justamente isso, quando a gente, por exemplo, vai numa escola em que o estudante se identifica com, né, é alguém que também estudava em escola pública, é alguém que, por vezes, mora ali na localidade, né, então tu tem uma aproximação muito maior, né, com esses estudantes, né, então não é alguém que está muito distante da tua realidade e que apresenta uma visão da universidade muito distante de ti, né, não, é alguém que tá ali e que compreende também a tua forma de pensar e a tua forma de encarar a universidade, né? Porque a gente também sentiu em algum momento, né, essa falta de acesso à informação, né? Que é uma das principais coisas que a gente percebe, assim, nas oficinas, né? É o acesso à informação, assim. Porque a gente vê que no momento que a gente leva a informação, eles já começam a perceber que, não, sim, então é possível eu estudar numa universidade pública, né, gratuita. Então, é muito mais fácil o diálogo, assim, né, de conversa mesmo, né, de jeito de se expressar, quanto daqueles jovens conseguirem enxergarem pessoas que não são distantes da realidade deles, né, porque tem muito esse mito, assim, da universidade, da URGS ser algo que, não, eu só vou poder estudar lá se eu pagar um cursinho muito caro e se eu... se eu estudar muito e não tiver mais vida então tem muito, não, eu vou poder, quando eu entrar na universidade eu não vou poder trabalhar porque eu vou ter aula o dia inteiro. Sim. E eu não vou ter, mas se eu moro a 1 hora da universidade, a 1 hora do centro, então como eu vou fazer? Então tem todas essas funções, assim, né? Então, quando a gente chega lá, eles quando nos veem que é alguém próximo da realidade deles, eles nos enchem de perguntas também, né? Quando começa a perceber na gente essa possibilidade também, né? De estar na universidade. É isso, além de que representatividade importa bastante, né? A gente tá vendo isso hoje na mídia, na novela, nas músicas. E, bom, esse Carol tá fazendo bastante sucesso, por exemplo. Então, os estudantes negros querem ver estudantes negros falando sobre cotas, né? Os estudantes pobres querem ver estudantes pobres falando sobre cotas. Os estudantes de escola pública é a mesma coisa, né? Então, não faz nenhum sentido a gente, embora também saiba que
esse leque de estudantes também tem dificuldade, né? Estudantes que vêm de escola particular, com bolsa, por exemplo, mas é bem representativo. Teriam estudantes pobres, estudantes indígenas, negros, pardos e de escola pública falando para os seus pares. Então, esses são os critérios também que a gente demorou um pouquinho para pôr na seleção, né? São critérios mais duros, assim, mas são bastante importantes porque é um reflexo também no grupo de, por exemplo, fizemos uma oficina em que não tinham negros na oficina, né? Não tinha pessoas negras dando a oficina. E aí, falando muito, de maneira muito inflamada sobre o quão importante eram as cotas raciais, né? Sim. E aí uma menina levantou a mão e perguntou, tá, mas vocês não são negros, estão falando sobre cotas raciais, sabe? E embora as pessoas brancas do grupo, né, tenham essa consciência racial e de classe, tem que ter questão de nada sobre mim sem mim, né? Nada sobre nós sem nós. Sim. Então, estudantes negros falando para estudantes negros. E por isso, indígenas também, né? Estudantes indígenas para estudantes indígenas. Então, por isso que elencamos esses critérios aí nessas últimas seleções. Neste espaço, iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta no programa. A pergunta de hoje é: como a senhora avalia a interação entre a escola e a universidade? Bem, eu sou professora Nair Silveira, trabalhei muitos anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Psicologia, e fui tutora do PET, Conexões Políticas Públicas de Juventude. Eu me aposentei recentemente, em março, e estive como tutora deste grupo entre 2010 e 2015, dezembro de 2015. E no grupo nós desenvolvemos um trabalho junto às escolas, fazendo uma discussão com estudantes de escolas públicas sobre o acesso à universidade. Eu considero que a universidade tem muitos desafios ainda com relação a esta aproximação, ao diálogo com a escola pública. Acho que, apesar de muitos projetos existentes, nós ainda temos muito que caminhar. Acho que falta muito diálogo ainda com maior aproximação com as escolas públicas. Então, no grupo, o que eu pude perceber é que o trabalho que a gente fez, ele foi sendo ampliado pelos próprios estudantes e acho que foi, assim, de uma importância muito grande, porque o que a gente viu? Primeiro que a proposta era aproximar os estudantes do PET, de estudantes de escolas públicas, principalmente por terem experiências e trajetórias de vida semelhantes. A maioria dos integrantes do grupo são estudantes oriundos de escola pública e o que a gente pôde perceber nessa proposta e nas discussões com os estudantes é que a maioria desconhece as possibilidades de acesso à universidade, desconhece os seus direitos à educação. Muitos diziam não conhecer a URGS, não saber que a URGS era gratuita, era pública, vinham à universidade muito distante das suas possibilidades. Então, eu considero que o trabalho foi muito importante nesse sentido, de uma aproximação, de um diálogo e de potencializar essa discussão dos direitos à educação e do acesso à universidade, assim como discutir outras questões, como a questão das cotas. Boa parte, isso era surpreendente para nós, assim, que muitos estudantes em muitas escolas não sabiam e não tinham nenhuma informação sobre a questão das cotas. Então, eu acho que o trabalho que foi feito, a gente anualmente definia algumas escolas e se faziam, né, trabalhos diferentes, tanto oficinas continuadas quanto oficinas bem pontuais, só com objetivos de informação, outras com outros tipos de discussão. E acho que foi um trabalho que hoje o grupo continua com o novo tutor, com o professor Rafael, e acho que é um trabalho assim, bem consolidado no grupo. No próximo programa, continuaremos falando sobre PET Conexões Políticas Públicas de Juventude. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@proeste.urgs.br com o que você pensa sobre o assunto.
Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na Rádio da Universidade. Produção, Juliana Maciel, Mariana Moraes e Dedes. Coordenação, equipe do Dedes. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima. Tchau.